a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física sem condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre cristais e o problema de Kepler. Trata-se de uma aula que vai sair um pouco pela tangente da grande temática deste grupo de aulas número 5, né, cujo objetivo era descrever algumas propriedades dos cristais a partir das propriedades dos átomos, né, que havíamos obtido, e numa segunda etapa as propriedades de condução de eletricidade em sólidos, né? De fato, então eu deixei para essa segunda etapa, será a aula 5B, a discussão de condução de eletricidade em sólidos, né? Onde sobretudo nós vamos falar sobre sólidos metais e semicondutores, né? Portanto, condutores e semicondutores, né? Sempre de uma maneira introdutória, como eu venho dando ênfase, né? Mas hoje eu resolvi fazer uma abordagem que usualmente não é feita nos cursos de física. Eu resolvi, para tratar de cristais, começar o assunto com um problema mais elementar, né? Que é o chamado problema de Kepler, que é um problema de empacotamento, né? Esse é pouco disseminado na física, por se tratar também de um problema de origem clássica e de escopo, sobretudo, matemático, né? Mas é um problema bastante importante na própria formação do raciocínio, né? Para a ideia de empacotamento de átomos, né? Então vocês vão ver que é uma abordagem um pouco diferente, vocês não vão encontrar ela nos livros, né? Eu que procurei aqui trazer esses aspectos de forma um pouco modificada, para tornar a aula também mais estimulante. Eu acho que vocês vão se sentir provocados aí com a temática que eu estou trazendo. Para começar, vocês podem notar que a figura de fundo aí dessa transparência, né? É a figura de um material, é a figura do grafeno planar, né, que tem uma composição hexagonal, né, geralmente é chamado de favo de mel, né, honeycomb é o nome que se dá a essa composição. Esse é um material que está sendo muito estudado nos últimos 20 anos, né, precisou se construir modelos para se descrever o movimento de elétrons nesses materiais, né? Esse é o grafeno planar, chamado de single layer. Há também o double layer, né? Inclusive no departamento de física temos ali grupos, inclusive o meu grupo, que desenvolveu vários trabalhos teóricos na descrição desse tipo de material. Ora, mas como? Se você trabalha com mecânica quântica relativística, teoria quântica de campos, justamente porque a equação de Dirac ela pauta, por exemplo, a dinâmica de elétrons em sistemas desse tipo, né? A equação de Dirac nós mencionamos ela quando estávamos falando de spin, né? Mas não vamos abordá-la aqui também. Mas então nós vamos fazer um caminho aí a partir da matemática para chegarmos ao empacotamento de cristais. Então, vamos começar nossa construção de pensamento aqui hoje, imaginando, por exemplo, um probleminha bem elementar que um colega me propôs quando a gente estava fazendo a disciplina de cálculo 2. Imagine vamos dizer assim, uma região circular, um pasto, né? Um pasto
gramado ali, né, cercado. E aí, de raio R, né, uma circunferência perfeita. E aí, você amarra num ponto da cerca uma corda e um cavalo, vamos dizer assim, pontual, né, como em todo modelo de física, essa corda também de comprimento R. E vai deixar o cavalo ali pastando nesse pasto para ele comer a grama aí e produzir algo como essa figura, né? Então, a ideia é calcular a área dessa região em branco, né? Quando esse meu colega propôs esse problema, a gente estava fazendo a disciplina de cálculo 2 e a proposta foi justamente para que se aplicasse as técnicas de integração, né, em duas dimensões. É que, sem dúvida, é possível de se executar, né? Só que a pergunta mais elementar não existe uma forma mais prática ou mais rápida de se calcular essa área na região branca, né? Bom, primeira coisa a gente nota que o raio, né? Então, essa setinha vermelha segunda aí vai corresponder à corda que eu mencionei, né? Esticada, logicamente. Então, vai me dar toda essa região branca. Eu não posso esquecer que do centro da circunferência até a borda eu sempre vou ter um comprimento igual ao raio, né? Então, eu começo a notar que se essa distância é igual ao raio, né, eu posso construir um triângulo equilátero com as laterais todas de dimensão igual ao raio R, né? Posso reproduzi-lo para baixo também. E praticamente eu tenho a solução do meu problema. Para eu calcular essa área, eu preciso das duas áreas dos triângulos de lateral R, né? E das áreas dessas meias luas brancas que sobraram, são 4, né? Se eu me esforçar um pouquinho para inscrever nessa circunferência um hexágono, eu vou ver que dentro da circunferência eu tenho um hexágono mais 6 meias luas brancas, né? Essas seções de círculo aí brancas. Então, com essa informação, né, basta eu calcular a área do hexágono, a área da circunferência é πr ao quadrado, a área do círculo, né, é πr ao quadrado. Então, eu faço a área do círculo menos a área do hexágono e divido por 6, vai me dar exatamente a área de cada uma dessas meia-luas aí. Eu consigo calcular essa área muito facilmente, né? Só como desafio, eu deixo para vocês aí esticar essa corda até um ponto em que ela cumpra metade da área da circunferência. Será que é possível? Né? É possível encontrar esse valor? Então, enfim, esse tipo de brincadeira, né, permite um outro enunciado, por exemplo. Se eu amarrar a corda num vértice do triângulo, né, e eu quero calcular a área dessa corda esticada, uma corda também com outro valor de raio, por exemplo, seria o que está sombreado aí na região do triângulo, né? Como seria calcular essa área aí, né? Então é um pouco menos que a área do triângulo, né? Essa é bem fácil de calcular, basta eu calcular a altura do triângulo, né? Porque eu sei que 6 triângulos preenchem todo esse meu espaço com os hexágonos, né? Percebam que começam a aparecer os hexágonos, né? Os mesmos hexágonos que estavam ali na estrutura do favo de mel, do grafeno, né? Então, se eu transladar a circunferência da esquerda para a direita, eu tenho exatamente isso aqui, né? Que é o que eu estava dizendo para a resolução do problema anterior. Agora eu tenho um hexágono inscrito na circunferência preta e circunscrito à circunferência vermelha, né? Então, as regiões em azul são as meias-luas que eu estava me referindo em branco na figura ao lado. Então, percebam que
que esse tipo de regularidade geométrica, ela é o primeiro passo que se tem que ter na ideia de composição atômica, né? E tal modo que eu possa, por exemplo, obter figuras mais complexas, como esta figura aqui, né? Essa aqui é uma figura regular. Mentira, ela não é regular, né? Ela tem uma certa desordem, que visualmente é bastante difícil de notar, né? Mas ela tem uma certa desordem. E nós vamos comentar sobre ela no final, vamos entender por que esse tipo de estrutura, né, que é construída com base em pentágonos, losangos e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e decágonos, né? Então, e outras figurinhas aí, estrelas, semi-estrelas e tudo mais, né? Tem essas figuras são chamadas de telhas de Penrose, devido a Roger Penrose, um matemático e físico brilhante do século XX, século XXI. Né? Então, eu trago essa noção geométrica para vocês começarem a exercitar a mente aí, na ideia de compormos sólidos cristalinos. Né? Os sólidos cristalinos, eles ocupam uma distribuição geométrica no momento em que a gente vai assentar os átomos nessas estruturas, né? E isso varia conforme as suas propriedades de interação entre elétrons e entre os núcleos atômicos, né? Então aqui temos, por exemplo, a ilustração de um cristal de sal, né? O NaCl, cloreto de sódio, e são estruturas é, é, cúbicas, né, de face centrada, né, e, e ao lado eu apresento algumas outras estruturas, né, a estrutura cúbica de corpo centrado, né, que, por exemplo, ferro, nióbio, cromo atendem a essa distribuição, mais algumas estruturas cúbicas de face centrada, né? Alumínio, níquel, prata, cobre, ouro se configuram sobretudo nessas estruturas, e a hexagonal compacta, né? Titânio, zinco, magnésio, cádmio se configuram nessas estruturas, né? Isso vai ser importante, por exemplo, para a engenharia atômica, por assim dizer, de semicondutores, né? Aqui eu mostro na tabela periódica os elementos que vão ser utilizados aí na composição de parte deles são semimetais, né? Sobretudo o silício, germânio, a combinação de galho e arsênio, né? Formando o arseneto de galho. Tudo isso é importante também, né? Então, na engenharia de semicondutores, né? Não para por aí, temos estruturas das mais variadas, né? Além da pura simplesmente cúbica, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, depois algumas não têm simetria cúbica, é tetragonal, né? Depois as que não são nem sequer tetragonais, então não têm simetrias x, não são isotrópicas em x, y e z, mas mantém uma figura com arestas formando ângulos retos, né? São as ortorrômicas. A diferença é que o tamanho das arestas em x, y e z não são iguais de forma a formarem um tetrágono ou um cubo, né? E depois tem aquelas inclinadas, né? O tipo losango, o tipo paralelogramo, né? Que são as romboédricas. Depois tem outras ainda, tricíclicas, triclínicas, desculpa, monoclínicas, né? Então, essa composição varia conforme o elemento que está sendo utilizado na composição, né? E também, conforme essa composição para cada elemento vai permitir que se exiba certas propriedades de condutividade, que nós vamos comentar e discutir um pouco mais em detalhes na aula B,
né? Agora nós estamos preocupados ou interessados em entender mesmo a geometria, né? Um exemplo aqui, como eu disse, é do arseneto de galho, né? No fundo está aí a estrutura do grafeno, que é um honeycomb, uma rede honeycomb de duas dimensões, né? Uma rede planar, né? O arseneto de galho tem uma estrutura tetraédrica, né? Então os átomos de arsênio e galho assim distribuídos, né? A composição desse material, né? Só para dar uma leitura do que isso provoca no que tange a condução de elétrons, condução de eletricidade, né, em sólidos, na hora que se desenvolve o empacotamento, né, no momento em que os materiais vão sendo empacotados, o que acontece? Os níveis de energia eles vão sofrer uma alteração porque vai começar a haver influência de os potenciais confinantes, né, dos núcleos atômicos sobre os elétrons vizinhos. E isso vai causando uma alteração, né, o que a gente chama uma abertura de gaps, né, que vai levar à formação de bandas condutoras. Né? Então, na distribuição de energia, né, sobretudo no que corresponde à parte cinética, né, a parte de mobilidade dos elétrons nessas redes, né, compostas por átomos, né, empacotados, você vai começar a ter, então, essa figura que seria uma parábola, né, P quadrado, né, em função de P quadrado, ela vai se deformar, né, de tal modo que os elétrons que ocupariam aí essa distribuição de energia, né, eles vão começar a exibir um comportamento, né, em decorrência de uma mudança na estrutura de distribuição de energia. É o que a gente chama de formação de bandas condutoras. Né? E, insisto, nós vamos discutir em mais detalhes na próxima aula. Né? Então você vai modificar a distribuição de energia no que tange a parte cinética, né? Tal modo que você vai os poços de potenciais, né, à medida que eles vão se juntando, é a figura que está na base aí do desenho, né? Eles deixam de ser poços columbianos e para virar essa sucessão aí de lombadas aí, né? Na medida em que vários poços columbianos se juntaram. Então você cria uma região permissiva, uma região de mobilidade, que são essas regiões em laranja. É onde eu vou ter o efeito de mobilidade eletrônica, né, que vai permitir a condução. Né? Então, os níveis de energia eles acabam se fundindo ali, né, nos níveis dos orbitais mais externos. Né? Eles acabam se fundindo e criando essas regiões aí de banda. Para os elétrons acessarem esses níveis, é necessário uma tensão, uma corrente, né, um fornecimento de energia que retire eles da banda de valência e os envie para essa banda de condução. Né? Então a gente vai ter figuras desse tipo. Né? As bandas não são tão elegantemente desenhadas, né? Elas sofrem os efeitos aí da estrutura. Por isso que é muito importante a caracterização desses materiais, né? Para se ter exatamente quais são as propriedades condutoras. Aí tem muitos grupos de pesquisa que fazem caracterização de materiais semicondutores, como também de materiais ferróicos, né? Que são mais na linha de condutores e tudo mais. Então, no que diz respeito ao regime das bandas, a gente pode ter semicondutores ou isolantes, quando os elétrons estão aí no limiar do caroço, né, da banda de valência, ou se a gente tem bastante elétrons ali na banda de condução, a gente vai ter os metais, né, sobretudo, e condutores. Né? Então, basicamente, a ideia é fazer essa distinção
e, conforme o material, obter essas propriedades, não é? Então, isso, sobretudo, em materiais em 3 dimensões, né? Nos sólidos cristalinos. Que, insisto, voltaremos a discutir em mais detalhes na próxima aula, né? A dinâmica da condutibilidade, no caso, né? Agora eu estou interessado, como eu disse, em estruturas, mas não já nesse nível de ciência dos materiais, né? Eu quero entender alguns conceitos por trás do empacotamento, né? Alguns conceitos, sobretudo matemáticos. O que é que rege, né, o empacotamento? E será que existe algum princípio matemático que faz com que essa estrutura de favo de mel, por exemplo, seja interessante? Por que não é uma estrutura com regularidade triangular, por exemplo? Ou com uma regularidade quadrada, né? Ou na forma de um paralelogramo? Por que ela tem essa regularidade na forma hexagonal, né? Será exclusivamente devido à distribuição eletrônica dos átomos de carbono, né? Ou terá algum outro motivo, né? A mesma pergunta se faz a outros alótopos do carbono. Por que no carbono a gente tem o grafite, né? Isso aqui pode ser caracterizado como uma camada de grafite, né? Mas por que temos o grafite e temos o diamante, que tem propriedades completamente diversas? E são todos feitos puramente de carbono. As estruturas de gelo, né? Tem grupos aí que estudam as propriedades do gelo. E tem diversas formas de gelo, né? Tem diagrama de fases. O gelo ele não se apresenta geometricamente, do ponto de vista do H2O, de uma única forma. E depois, materiais ferróicos, mesma coisa, né? E depois, tem uma outra pergunta que é sobre. A gente vai estar falando de cristais, mas e os quase-cristais? Vocês já ouviram falar dos quase-cristais? Tem uma história interessante sobre quase-cristais, né? Foi dado o prêmio Nobel em 2011 a um cientista israelense chamado, cujo sobrenome é Sheltman. Eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele era um físico e químico e ganhou o prêmio Nobel na área no desenvolvimento de ideias teóricas e implementação experimental dos quase-cristais, né? Do que se tratam do que se trata os quase-cristais, né? Do que nós estamos falando? Então, essas coisas orbitam o cenário da física contemporânea na ciência dos materiais, né? Então, não é pura... E é lógico, como eu pude apresentar aqui para vocês, é uma área de muitas especificidades. Então fica complicado num curso, numa aula, 2 aulas, a gente trazer as especificidades disso daí, né? Então não é o meu propósito esse. O meu propósito é trazer a questão de background, a questão elementar, a questão que vem por trás disso. E aí, pasmem, meus amigos, pasmem, quem está por trás de muito disso daí é o Kepler, o nosso querido responsável pelas órbitas planetárias, pela descrição das órbitas planetárias, pelas órbitas elípticas, né? E pelo primeiro estudo, vamos dizer assim, de um potencial central de uma forma pragmática e organizada, né? Mas aqui, o que acontece com o Kepler? O Kepler, ele era um aficionado vocês podem constatar isso no nosso livro alternativo aí na referência, né? Ele está nas nossas referências como bibliografia complementar. O Homem e o Universo, também conhecido como Os Sonâmbulos ou The Sleepwalker, né? The Sleepwalkers. Essa é uma tradução em português de Portugal, da editora... Não, essa já é uma tradução brasileira, a editora Ibrasa, né? É um livro muito interessante que eu acho que é fundamental para a formação dos nossos estudantes, dos nossos professores de física, né? Mas está como bibliografia alternativa aí para nós. Mas aí pode ser constatado, não só aí, mas em outras fontes bibliográficas sobre o Kepler, que ele era um aficionado por formas geométricas perfeitas, tanto que ele concebeu
essa engenhosidade aqui, né, de forma pictórica, é, onde ele pretendia, através de inscrição e circunscrição de sólidos, agora não de figuras planares, como eu dei o exemplo lá do cavalo no pasto e do hexágono e tal, mas aqui em 3 dimensões, de sólidos perfeitos, ou sólidos platônicos, né? Que compõem aí o tetraedro, o cubo, as esferas, o duodecaedro, o icosaedro, né? São esses os sólidos com arestas iguais, né? Onde todas as arestas são iguais, né? Esses são os sólidos platônicos, né? Existe um número limitado de sólidos platônicos, né? Então, ele imaginava que as órbitas planetárias, de alguma forma, eram inscritas ou circunscritas por essas formas geométricas. Era uma tentativa que ele exibia, né, em tentar desenvolver um modelo de movimento planetário correspondente ao que se descrevia nos epiciclos de Ptolomeu, né? Então, o modelo de Ptolomeu era um modelo baseado em inscrições e circunscrições de circunferências em circunferências, uma espécie de modelo de engrenagens, né? Funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Ele tinha ali uma pequena falha na descrição da órbita de Marte e funcionava muito bem. Tanto que o Nicolau Copérnico, enfim, providenciou as correções. Mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Vamos falar de Kepler, né? E por que o Kepler aparece? Então, devido a essa paixão que ele tinha pelas formas geométricas perfeitas, ele concebeu uma ideia de que uma simetria de 6 reflexões deveria ser a maneira mais eficiente de compactar círculos idênticos, moedas, por exemplo, em um plano, né? Então é aquela ideia do favo de mel, né? Se você quer juntar num plano moedas idênticas, como é que você juntaria essas moedas de forma mais eficiente, ou seja, de forma a cobrir a maior área possível, né? Então vocês vão poder perceber que de uma forma triangular, né? Com 3 moedas vocês compõem um triângulo e aí com esses triângulos vocês compõem um hexágono, né? E vai montando esse desenho. Mas né? Ou seja, a organização passa por situar o centro de cada círculo em um vértice do triângulo, de um triângulo equilátero, porque os círculos são todos iguais, todos com o mesmo raio, né? E essa organização triangular vai resultar numa organização hexagonal que tem uma simetria aí de rotação de 6 rotações possíveis, né? Então, se eu trocar esses vértices triangulares por um paralelepípedo, por exemplo, e juntar então 4 moedas, né, numa espécie de um quadrado ou de um paralelogramo, enfim, a eficiência em se minimizar a área ela é diminuída. A gente vai cobrir um menor patamar de área nesse caso, né? Só que, então, assim, é um problema que qualquer criança pode implementar aí na mesa da sua casa, né? Você pode fazer com bolinhas de gude também, olhando no plano as bolinhas de gude, né? Aquelas bolinhas de vidro, né? Que se usa para brincar quando é criança. Enfim, só que a pergunta aqui, meus caros, ela parece uma brincadeira de criança, mas ela tem uma profundidade enorme, né? Que essa constatação que é empiricamente aparentemente óbvia é mais um daqueles problemas quase impossíveis de serem demonstrados, ou seja, demonstrar que o melhor patamar de eficiência é atingido na configuração hexagonal, né? Bom, quase impossível. Em 1940, o matemático húngaro Laszlo Toth, né, impressionante como esses caras viviam bastante. Então, se vocês procurarem ver, morreram todos acima dos 90 anos. Impressionante. Mas ele demonstrou essa conjectura de Kepler, né? De que mesmo sendo planar, em uma situação de 2 dimensões, planar, tá? Falando planar. Não impõe nada sobre a aleatoriedade do arranjo das moedas.
um fator que dificulta imenso a construção formal da demonstração. O que é que eu estou dizendo? É que uma coisa é você demonstrar isso daí para uma figura geométrica definida. Por exemplo, eu desenho uma circunferência perfeita, né, e digo assim, então dentro da circunferência, a melhor configuração vai ser a hexagonal para as moedas, né? Ou dentro de um quadrado, né, desenho um quadrado perfeito e digo, a melhor configuração vai ser a hexagonal, né? Isso é uma situação. A outra situação, que é mais fácil, eu não dou limitações. Então, se eu não dou limitações, é natural, mas é difícil de demonstrar, mas é natural que se eu for compondo moedas, a forma hexagonal é aquela que, intuitivamente, olhando, né, compondo de forma hexagonal as moedas, eu vejo que ela cobre mais área. Esse é o ponto, é a questão das fronteiras, né? Como é que a delimitação, a colocação de fronteiras influencia na minha interpretação? Né? A gente já vai discutir isso. Então, a colocação de fronteiras pode ser que afete a eficiência, a melhor eficiência. Né? A melhor eficiência pode ser afetada. Então, por isso a dificuldade enorme de se demonstrar isso com rigor. O rigor da matemática, né, gente? Não é aquele rigor aproximado e tal. O rigor da matemática é certo, errado, pronto, acabou. Né? Então, existiu durante séculos, 3 séculos, uma dificuldade de se entender e adequar essa conjectura de Kepler às condições de fronteira. Né? Então, por exemplo, imagine um quadrado, né, muito simples, um quadrado cujas laterais tenham dimensões exatamente igual a 2 vezes o diâmetro de uma moeda. 2 vezes o diâmetro de uma moeda. Né? Então, se esse quadrado tem 2 vezes o diâmetro de uma moeda, o que é mais fácil? O que abarca melhor ali? 4 moedas de forma distribuição em vértices de um quadrado, ou 3 moedas, ou moedas em forma hexagonal. Bom, nem cabe um hexágono ali dessas moedas. Né? Então, se você for montar no vértice triangular, só vão caber 3 moedas. Né? Então, para esse quadrado, por exemplo, é melhor colocar na forma de um quadrado. Né? Então, se você pensar então moedas de diâmetro 1 e o quadrado de lateral 2, vão caber 4 moedas ali, mas com vértices de um quadrado. E se botar em vértices triangulares, vão caber apenas 3 moedas, não cabem mais do que 3. Né? Então, a condição de contorno, as fronteiras, elas são determinantes. E quando a gente vai falar de empacotamento atômico, gente, de você quer construir uma amostra de um determinado material, né? Qual é a forma mais eficiente nesse sentido do volume atômico de eu empacotar? Será uma forma cúbica de corpo centrado, ou uma forma aleatória, talvez, né? Do tipo amorfo, enfim. Então, percebam que essa questão enunciada ali numa brincadeira de criança de Kepler, né, que era um aficionado por esse tipo de pergunta, é o que aconteceria, né? E justamente o próprio Kepler, né, nos idos aí do século XVII, ele aventou a hipótese de empacotarmos esferas e não moedas, né, a depender inclusivamente da geometria do pote, né, por assim dizer. Então, audaciosamente, ele aprofundou-se nessa ideia a ponto de especular um limiar ínfimo dessas esferas na composição da matéria, em uma espécie de um precursor de pensamento atomístico. Né? E veja bem, a gente não. Ele propôs, o Kepler propôs, e não se conhecia o átomo ainda, nós estamos falando do século XVII, gente. Ele propôs a ideia de empacotamento cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal, né? No século XVII. Então veja que o pensamento humano não tem limites. Né? Então esse tipo de configuração, né, fazia parte das hipóteses de Kepler, né, na hora de você juntar as esferas. Ele era muito simpático, e como de fato, vou mostrar aqui, há um empacotamento hexagonal compacto, né, que é este da direita. Né? É que basicamente você faz o que nesse empacotamento? Vamos pensar com as bolinhas. Você vai pôr as bolinhas na forma semelhante às das moedas, né? Em vértices de triângulos
compondo hexágonos, né? Aí na hora de colocar a camada superior, você vai colocar sempre as bolinhas nos vazios, né? Nos vazios entre, entre as bolinhas que estão na camada mais baixa. E vai formar uma nova camada, um, um, uma camada intermediária, né? E não vai ser hexagonal, ela vai ter esses triângulos, percebam? Você não consegue colocar em todos os centros você tem que, na formação de 6 triângulos do hexágono, você vai escolher alternado, né? Um triângulo sim, um triângulo não, um triângulo sim, um triângulo não, né? Para colocar essa camada intermediária. Depois você volta a cobrir com outra camada hexagonal. E essa forma vai permitir um aproveitamento melhor de volume. Só que depende das fronteiras. Se a fronteira for infinita, ótimo. Se o limite das fronteiras for para infinito, ótimo. Você tá bem com essa organização. Mas se não, né, temos aí que pensar no problema como aquele cara matemático pensou em 1940, né, para figuras planares. De fato, ao se assumir as camadas planas de empacotamento, as configurações de Kepler cedem a uma configuração combinada que proporcionaria a maior eficiência, né? É uma eficiência, no entanto, empírica geométrica, né? Você vai experimentando e vai observando. Que é justamente essa da hexagonal compacta que eu mostrei nessa figura aqui à direita, né? Então, a densidade mais alta de esferas, ou seja, a que permite a maior eficiência, que vai ser medida pelo volume ocupado, né, seria alcançado organizando as estruturas em 3 camadas. Uma camada de esferas e uma estrutura planar hexagonal, a próxima camada com esferas nos pontos mais baixos acima da primeira camada, né, nesses vazios que eu mencionei, ainda que com 2 opções de fundo, seguindo o procedimento anterior, e a partir daí repetir o processo. Ou seja, você pode, esse triângulo intermediário, ele pode estar com o vértice apontando para mim, como pode estar apontando para lá. Né? Você pode girar ele para lá ou para cá. Tanto em uma camada quanto outra. Então você pode fazer alternada, né? Pode fazer a mesma numa direção, a mesma na outra direção. Então você imagina, aí você já vai ter 3 estruturas atômicas diferentes, né? Na verdade não vão ser diferentes, porque no final, olhando globalmente, elas têm a mesma simetria, né? Porque se um triângulo está virado para cá, no próximo hexágono ele vai estar virado para lá, então vai dar a mesma estrutura, né? Não vai alterar. É que olhando para um deles parece que se você empilhar em uma dimensão apenas, né? Se você fizer um fio, um nanofio, aí sim você teria estruturas diferentes. Você pode fazer um nanofio só com essa dimensão hexagonal. E aí você pode alterar o triângulo para lá e para cá, para lá e para cá. Né? No plano não, porque o que é para lá e para cá, para lá e para cá, a próxima camada vai ser para cá e para lá, para cá e para lá. Então não vai ter diferença. Mas percebam que é só esse exercício mental de empacotamento, né, e o conhecimento dessas ideias já começa a provocar, suscitar pensamentos. Como é que vai ficar as propriedades em tal configuração, em outra configuração? E se for um nanofio? Né? Então percebam que é muito interessante. É isso daí. Bom, nessa configuração é possível demonstrar que a densidade média de ocupação é da ordem exatamente π dividido por 3 raiz de 2, né, que é igual a 0,74. Ou seja, 74% do volume vai estar ocupado nessa configuração. Né? Então vejam, isso imaginando, gente, né? Imaginando que eu não estou colocando condições de fronteira, tá? Então é só olhando para a geometria aí desse objeto, né? Então fica aí esse cálculo um cálculo tranquilo de fazer. Os preceitos são semelhantes àquele do cavalo no pasto, percebe? Hexágonos, só que agora esferas, não só circunferências. Né? Ok. Eu vou precisar interromper a aula aqui por uma questão de edição. Meu computador não suportou gravar a aula. E então nós vamos dividir ela em 2 partes. Vocês vão ter que acessar um outro arquivo agora, tudo bem?
Então vamos continuar essa aula no próximo arquivo também da aula 5A. É a segunda parte da aula 5A. Tá joia?